Nós estamos ministrando nos domingos à noite no Evangelho de Marcos e hoje nós vamos ministrar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E o nosso texto básico é Marcos 6, 30 a 42. O verso 30 começa dizendo assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. A questão é, voltaram de onde? Isso nos faz recuar um pouco no texto, no capítulo 6, no versículo 7. Nós ficamos sabendo que Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes a missão de fazerem aquilo que ele vinha fazendo, pregando o Evangelho, fazendo curas e expulsando demônios, e, enfim, tudo aquilo que eles viram Jesus fazer neste início de ministério, eles estavam sendo enviados agora com esse propósito. Então o texto diz que eles voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. Jesus então lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Eles tinham ido com uma missão. O texto não nos faz saber, nem o texto anterior, quanto tempo eles ficaram fora, quanto tempo durou esta missão, mas normalmente esse tipo de missão cobra intensidade, oração e uma dependência grande do Senhor para a sua realização. E tendo em vista que, com certeza, naquela época, como também hoje, são grandes as necessidades. E quando nos dispomos a sair e a buscar pessoas que estão com situações semelhantes a que Jesus veio para trazer solução através do seu poder e da sua graça, convém ressaltar que Jesus lhes deu autoridade, lhes deu poder para que eles fossem e fizessem aquilo que ele havia comissionado os 12 para fazerem de dois em dois. Pois bem, Jesus lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. E o texto explica isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Os apóstolos chegaram exaustos, chegaram cansados, Jesus percebeu isso. E eles, ao regressarem, ao que tudo indica, eles não tiveram um tempo ainda para esse repouso. E Jesus também se cansava, e nós sabemos disso pela palavra do Senhor. No Evangelho de João, por exemplo, nós vemos Jesus chegando a Sicar, junto ao poço de Jacó, e isso está registrado em João 4, 5 e 6. O texto diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Esse texto aponta para a humanidade de Jesus. Jesus veio como homem, e como homem ele também se cansava, e ele passou por todas as coisas que nós, seres humanos, passamos.
Por isso ele disse aos seus discípulos depois dessa missão: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque a demanda era grande, não só na missão que eles tinham ido realizar, mas também quando eles chegaram, encontraram Jesus cercado de pessoas que iam e vinham em busca de alguma cura, alguma solução para algum problema que eles vieram trazer. E o texto diz isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Isso aconteceu desde o início do ministério de Jesus. Nós vemos isso em Marcos 3:20. O texto diz assim: outra vez se ajuntou a multidão de tal modo que nem podiam comer. A família de Jesus chegou a pensar que ele estivesse ficando fora de si. Eles não podiam entender que Jesus não tivesse tempo nem para comer. O texto, voltando para Marcos 6, verso 32, diz assim: então foram de barco para um lugar deserto à parte. Não necessariamente para o deserto, mas para um lugar deserto, ou seja, onde eles queriam estar só para estarem juntos com Jesus e Jesus com eles. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 10, diz assim, dentro desse mesmo contexto: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. E eu queria que fosse projetado agora o único slide dessa noite, que mostra onde fica Betsaida. Betsaida era uma cidade que ficava também à beira do Mar da Galileia, está lá em cima. Eu não trouxe mas está fácil ali, bem ali, lá, exato. Então, não sabemos onde Jesus estava, mas o fato é que ele entrou no barco e foi para lá. E certamente ele sabia onde poderia encontrar um lugar mais deserto para que ele pudesse estar com os discípulos. E quem aqui era da cidade de Betsaida? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 44, diz que 3 dos apóstolos eram de Betsaida. O texto diz assim: esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, Filipe, André e Pedro eram de Betsaida, uma cidade da Galileia que ficava às margens do Mar da Galileia. Pois bem, acontece que muitos viram-nos saírem de barco e reconheceram que eram Jesus e os seus discípulos, e o que eles fizeram? Embora Jesus tenha saído com os discípulos de barco, eles correram em volta do Mar da Galileia a pé e chegaram primeiro do que Jesus chegou de barco. Os irmãos imaginam como eles devem ter corrido para poderem chegar lá, porque um barco anda, não é tão rápido assim, mas mesmo assim vai mais rápido do que um passo normal de uma pessoa caminhando. O texto diz: muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. De todas as cidades. O fato é que quando Jesus chegou, Marcos 6,34, diz assim o texto: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. O propósito de Jesus, ao
buscar esse lugar era para estar com os discípulos e para que ele e eles pudessem descansar. Mas, ao ver aquela multidão, o seu coração se enterneceu por essa multidão, e o texto explica por quê. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Este era o ministério básico de Jesus, o ministério do ensino, e a par disso ele também operava os sinais que nós todos já temos visto e conhecido. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 2, nos dá mais informações sobre esse acontecimento. Diz assim: uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então o povo estava buscando Jesus de toda maneira por causa dos sinais que ele fazia, das curas que ele operava, e por isso foram em busca de Jesus. Jesus então começou a ensinar-lhes muitas coisas, diz o texto, mas o tempo passou rapidamente e ficou muito tarde. Lucas 9, 12 diz assim: mas o dia estava chegando ao fim. Isso depois de Jesus ter ensinado, não sabemos quanto tempo, quantas horas, não nos é dado saber. Por isso, voltando a Marcos 6, 35 e 36, o texto diz assim: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Cada um tinha vindo de um lugar, então eles deveriam voltar e encontrar nos lugares mais próximos deles, ou onde quer que eles fossem, e pudessem comprar alguma coisa para se alimentar. O que nos faz entender que eles estavam ali há muito tempo. Talvez, quem sabe, tivessem passado quase todo um dia inteiro ali. Então, esta era a solução prática dos discípulos de Jesus para esta situação. Jesus, porém, lhes ofereceu outra alternativa. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Imagine você ouvindo isso de Jesus. Se vira. Um problemão para qualquer um de nós. Como alimentar uma multidão que era composta de pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque o texto só menciona os homens. Os discípulos puderam então sentir como eu e você nos sentimos diante de situações para as quais nós não temos solução. A solução apresentada por eles foi uma solução fácil: a cada um vai, se vira e vai para sua casa e vai encontrar o que comer, comprar o que puder comprar. Mas Jesus disse: deem, que era para eles mesmos darem de comer a eles. Mas eles disseram, quando Jesus deu a eles essa incumbência, versículo 37, a segunda parte, mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Quanto significa 200 denários de pão? 200 denários de pão é o equivalente a 200 dias de um trabalhador nos tempos de Jesus. Trazendo isso para um salário mínimo nacional,
E dividindo isso por 30 e multiplicando por 200, nós vamos encontrar a importância de R$ 8.080. Dificilmente eles teriam isso com eles. E se quisessem comprar, onde encontrar pão para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Eu creio que não haveria nenhum local que tivesse como fornecer alimento para tanta gente. Todavia, Jesus tinha um plano. Jesus então lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. O versículo 38 diz que eles foram, se informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. O Evangelho de João dá alguns detalhes que nós não temos aqui. E em João capítulo 6, versos 8 e 9, nós lemos assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada, eu não sei, não tenho a mínima ideia do tamanho desse pão. Mas eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele acrescentou: mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, isso em nada é a mesma coisa. Outra vez eles são confrontados com a limitação do que existe. O que existe são 5 pães e 2 peixinhos. Esse desafio era impossível de ser atendido para qualquer um de nós, mas não era um grande desafio para Jesus. Então, o que Jesus fez? Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Quando Jesus falou, nós vamos ver melhor já já. Grupos fala de ordem, grupos fala de organização, e nós sabemos que Deus é organizado. Sempre foi no Velho Testamento, no Novo Testamento não é diferente. Deus não faz as coisas em cima do joelho, como diz aí um ditado. Ele não faz as coisas de qualquer jeito, ele não faz as coisas em cima da hora. Ele tem um plano. E ele planejou como é que vamos alimentar tanta gente a um só tempo. Então, dividiu o grupo em grupos, poderíamos chamar pequenos, não tão pequenos, né? E ele acrescentou, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. O texto fala em relva verde. Era a primavera, era o tempo de chuvas, e por isso havia relva verde. O texto do Evangelho de João nos faz saber que estava perto da celebração da Páscoa. Pois bem, o texto, a palavra que é usada para grupos, pode ser traduzida também por canteiros. Canteiros de flores. E a linguagem é bem interessante, porque que se dividissem como canteiros de flores. Então, Jesus, depois de fazer dar essa orientação, Jesus vai usar aquilo que o menino trouxera para nisto revelar a sua glória. O texto diz que Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou.
Eu não sei se os irmãos se lembram, de manhã nós falamos sobre a maneira como Jesus orava, erguendo os olhos para o céu. O texto diz, os abençoou. Era a forma de Jesus orar através da oração. Bem, pão é um símbolo do alimento espiritual. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Peixe também é um símbolo de alimento espiritual, do próprio Senhor Jesus. Peixe é um antigo símbolo cristão, e em grego peixe é ictus. Eu acho que vai exatamente aí. Então, fique de olho aí que eu vou mostrar. A primeira letra é I, e a primeira letra é I de Jesus. Você vai falar de Jesus? Sim, porque é Jesus. Então, I. Depois, na sequência, vem CH. CH para Christos. No grego, Cristo, né? TH para Theou, que é Deus. U para Huios, que é uma referência ao Filhos. E o S para Soter, de Salvador. Então, traduzindo isso em miúdos, significa Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Uma benção judaica dizia assim, bendito és tu, Senhor, que alimenta os famintos. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que fazes a terra produzir pão. Como dissemos inicialmente, o Senhor olhou, dirigiu seu olhar para os céus e ele abençoou aqueles alimentos que ele tinha na mão, os 5 pães e os 2 peixes. Se você parar para pensar em 1 Coríntios 11, 23 e o verso 24, diz assim, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Então, Jesus sempre fez isso antes de qualquer refeição. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Nós vemos aqui Jesus, depois de abençoar os pães, deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem com uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E também fez a mesma coisa com os 2 peixinhos. É interessante que ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24, dizem assim, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, o que ele fez? O partiu. É o partir o pão. E é justamente nesse ato que o pão se multiplica. Depois que Jesus tinha ido à cruz, dado a vida dele por nós, no dia em que ele ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para 2 de seus discípulos que estavam caminhando para Emaús. E lá, pelas tantas, chegaram perto de uma cidade e Jesus foi convidado pelos discípulos para ficar com eles. E Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram e ele ficou para estar com eles.
E o texto diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, diz o Lucas 24, 30, 31, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e o deu a eles. O que aconteceu nesse momento? O texto diz, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Como sempre aconteceu depois da ressurreição, ele aparecia e desaparecia, porque ele não estava mais sujeito às limitações de qualquer ser humano sobre a terra. Mas o que me chamou a atenção é que os discípulos reconheceram a forma como Jesus sempre dava graças e também partia o pão. Ele tomou a iniciativa de pegar o pão e repartir. Ele sempre fazia isso. Pois bem, os discípulos então receberam a incumbência de levar pão aos famintos. Pão e peixe. O pão da vida é Jesus, mas cabe a nós, a mim, a você, levar Jesus aos famintos. E temos que ter isso em mente. Por isso Jesus disse que eles deviam dar de comer aos famintos. Nada foi dito assim a esmo, nem por acaso. Todas as palavras de Jesus têm um propósito. Pois bem, o texto diz em Marcos 6,42 que todos comeram e se fartaram. Jesus tinha feito um milagre. Todos comeram e se fartaram. E fez ainda mais. O texto diz, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Você imagina, deu para alimentar todo mundo e ainda sobrou. Evangelho de João, capítulo 6, 12, e diz assim, 6, 12 e 13. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aqui tem um ensino precioso. Existia um adágio que minha mãe dizia sempre, viva a fartura, você sabe completar? Que não traga a miséria. Não sei se você conhece isso. Mas ela dizia sempre isso, quando tinha bastante. Isso significa, no final das contas, o que ela sempre nos ensinava era o seguinte, comida não se joga fora. Primeiro você deve colocar no prato o que você pode comer. E o que sobrar não deve ser jogado fora, porque alguém pode comer aquilo. Você não vai colocar sobra do seu prato, mas você põe no prato o que você precisa, e se sobrar e você tiver abundância, dê para quem não tem. O texto de João repete o que tem em Marcos. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. O texto nos diz ainda, finalmente, os que comeram os pães eram 5.000 homens. 5 pães, concluindo, 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O milagre foi realizado por Jesus.
Jesus fez o milagre depois que os seus discípulos, reconheceram a incapacidade deles de fazer o que Jesus lhes disse que fizessem. Jesus nunca nos dá uma tarefa que esteja dentro da nossa capacidade. Ele sempre nos dá algo que eu normalmente não posso fazer. Eu não sei de você, mas eu me sinto sempre incapaz em mim mesmo de fazer qualquer coisa em nome do Senhor. Eu não tenho condição. Mas eu vou e faço. Agora, não vou e faço na minha capacidade. Quem me conhece muito bem, mais do que qualquer um aqui, é a Ana Bia. E ela sabe que eu não estou falando da boca para fora. Ela sabe como eu peço dia e noite. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me revista, que o Senhor me conceda a necessária graça para ministrar. Porque eu sei que de mim mesmo eu não posso. Eu me conheço. Possivelmente alguns de vocês também conhecem quem é o homem Paulo. Mas depois de constatada a limitação do homem, Jesus, então, mostrou a sua glória e o seu poder. Mais uma vez nós nos deparamos com aquela situação de quando eu sou fraco, então, eu sou forte. Isso porque houve uma participação humana. Mas o texto diz, bom, de quem vieram os pães e os peixes? De um menino. Um menino que com certeza esperava comer aquilo como seu lanche. Possivelmente a mãe tinha preparado aquilo para que ele comesse. Era o alimento de uma única pessoa. Jesus pediu e ele deu o que ele tinha. Tudo. 5 pães e 2 peixes. Então, sempre que eu e você formos chamados a fazer, nós seremos chamados a fazer algo que nos custe alguma coisa. Há necessidade de um investimento em tempo, em oração, em preparo, na dependência e na graça de Deus. O povo obedeceu. A obediência é essencial. Deus trabalha através da obediência. E Deus não pode abençoar algo que não é feito em obediência. Obediência à sua palavra, aos seus princípios. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a vontade dEle, buscando a presença dEle em oração. Por isso o povo obedeceu ao se assentar em grupos de 50 e de 100. Também houve a participação dos discípulos que repartiram o que receberam do Senhor. De graça recebestes, de graça dai. Então Deus nos dá para que a gente dê. Deus nos dá a sabedoria para que a gente use essa sabedoria para os propósitos dEle. Deus nos dá entendimento para que nós repartamos isso com quem não tem. Enfim, nós somos capacitados por Deus. Por isso que a Bíblia diz, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque Deus escolhe pessoas como eu e você, que conhecemos as nossas gritantes limitações e fraquezas. Incapacidade própria, medo, insegurança. E isso aí, os termos que poderíamos usar aqui são inúmeros.
O pão da vida pode alimentar muitos famintos. O pão da vida é Jesus. Se nós reconhecermos a nossa limitação, se obedecermos às ordens de Jesus, se nos dermos inteiramente a Ele, se nos dispusermos a repartir o que é que Ele nos dá, então nós poderemos alimentar os famintos. E os famintos estão por toda parte, carentes, necessitados do Senhor. E o Senhor faz assim para que a glória seja sempre dele. É por isso que eu repito, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Feche os seus olhos e seria bom que você se colocasse nas mãos de Deus e se dispusesse para ser um canal, um instrumento nas mãos dele. Não de acordo com as suas ideias, com seus conceitos, mas de acordo com um relacionamento com Deus que viabilize ouvi-lo, obedecê-lo, segui-lo, fazer o que Ele manda, e nós poderemos fazer o que nenhum de nós acha que pode fazer. E na realidade não podemos mesmo, nada. Por isso que Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada.